Bom dia, paz do Senhor a todos, amém? Todos estejam na graça de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa leitura e hoje nós iremos entrar no capítulo 9, que fala sobre a transfiguração, amém? No versículo 1, ele, Jesus, também lhes disse: em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte, sem que tenham visto chegar o reino de Deus, que vem com poder. E 6 dias depois, tomou Jesus a Pedro, Tiago e João, e os levou a sós, a um monte alto. E ele transfigurou-se diante deles. E suas vestes se tornaram resplandecentes, muito brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro na terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, que falava com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui e façamos 3 cabanas. É que estejamos aqui. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E logo, quando olharam, a ninguém mais viram, a não ser Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, a não ser depois que o Filho do Homem ressuscitasse de entre os mortos. Reviveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo de ressuscitar dos mortos. Interrogaram-no, dizendo: Deus. Porque vêm os escribas que é necessário que Elias venha primeiro. E respondendo-lhe, disse-lhes: Elias, na verdade, virá primeiro e restaurará todas as coisas. E como está escrito do Filho do Homem, que deve padecer muito a ser aviudado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e lhes fizeram tudo o que quiseram, como está escrito dele, falta de poder. E quando ele se aproximou dos discípulos, viu grande multidão ao redor deles e alguns escribas que discutiam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, e saltidaram. E ele perguntou aos escribas o que é que discutia com eles. E respondendo um da multidão, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, o qual em qualquer lugar que o apanha quer despedaçá-lo, e ele espuma, range os dentes e sai e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não o puderam. E respondendo ele, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze-no. E trouxeram-nos, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, contorcia-se, espumando, e ele, Jesus, perguntou ao seu pai: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir.
Mas se tu podes fazer alguma coisa, nos ajude, tenha misericórdia de nós. E disse-lhes Jesus: Se tu podes crer, ao que crê, tudo é possível. E logo o pai do moço disse, clamando, e com lágrimas: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, se amontoava, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo, mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E então o espírito, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de modo que muitos diziam: está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando ele entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não o podemos expulsar? E disse-lhes esta causa. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. A sua morte e ressurreição. E tendo saído dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do homem será entregue nas mãos dos homens, mas morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e o receavam interrogá-lo. Quem é o maior? E chegou Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhe os que discutiam entre vós pelo caminho. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual deles era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos os que e o servo de todos. E o tomando pela mão, o menino trouxe-o para o meio deles, e tomando o seu braço, disse-lhes: qualquer que recebeu o meu nome, um destes meninos, a mim recebe. E qualquer que a mim recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. E lhe respondeu João, dizendo: Mestre, vimos que em teu nome expulsávamos demônio, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Porém, Jesus disse: não lhes proibais, porque ninguém há de faça milagre em meu nome, e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, por sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. A respeito dos escândalos, e qualquer escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora que lhe atasse uma pedra de moinho ao pescoço e fosse jogada ao mar. E se a tua mão se escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que, tendo suas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé se escandalizar, corta, e para que te entre na vida coxo do que, tendo 2 pés, e ser lançado no inferno como fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo nunca apaga. E se o teu olho se for motivo de escândalo, arranca-o, pois melhor te entrar no reino dos céus com um olho, que tendo os 2 e ser lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Porque todos serão salgados com fogo, e todo sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas o sal se torna insulso. Com o que salgarão? Tenham sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém? Irmãos, nós vamos voltar aqui nessa parte mas eles sobre o espírito, né? E ele disse-lhes que esta casta não pode sair com nenhuma coisa a não ser com oração e jejum. Irmãos, aqui Jesus está falando para nós que há coisas que acontecem, castas malignas, coisas ruins, porque existe. Nós não podemos dizer que não acreditamos, porque existe. Mas a nossa fé, a nossa crença em Deus faz com que eles sejam expulsos. Mas tem muitas castas de demônios que são expulsos somente com oração e jejum. Não somente com oração, mas com jejum também.
Então, que nós possamos entender se tem algo que está difícil, se tem algo que está insistindo em estar na sua vida, faça jejum e oração e peça para Deus tirar, porque Deus tira. Não é porque Deus só vai tirar porque você fez o jejum, mas nos fortalece, o jejum nos fortalece, amém? Seja um jejum de 1 hora, de 2 horas, de meia hora, um jejum de um alimento, um jejum de algo que você tanto gosta, que você entenda que você não gosta de ficar sem, faça o jejum daquilo ali também, isso também serve para que Deus entenda que nós estamos fazendo de tudo para conquistar nossa salvação, amém? Fiquem todos na parte do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.